Na hora de regular o motor, o giro, ele não afina de jeito nenhum. Isto é um problema? É o que vamos discutir hoje. Quando nós iniciamos no aeromodelismo, procuramos sempre dar atenção àqueles mais experientes, que têm vivências, e seguir as dicas, orientações deles quando nós estamos iniciando no hobby. E uma das dicas mais comuns é sobre a regulagem de motor, onde a grande maioria diz o seguinte, que o motor nós temos que regular ele apertando a agulha da alta até que ele afine. Mas o que é afinar? Afinar é quando a rotação da hélice que está presa a este motor atinge um giro tal que ela gera um som agudo, por isso afinamento, é um som fino que nós escutamos. Acontece que nem sempre o afinamento é possível. E aí vem a dúvida, o que é que pode estar errado? E são vários os fatores. O mais comum deles está relacionado ao uso incorreto da hélice. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o motor OS.46. Entre as recomendações do fabricante, no manual vem esta recomendação, há a possibilidade de utilizarmos a hélice 11.6. Eu tenho aqui uma, ó. É uma hélice de 11 polegadas de diâmetro de ponta a outra, já vimos isso no episódio hélices, e 6 polegadas de deslocamento de ar numa situação ideal. Por exemplo, se eu, em vez de utilizar uma 11.6, colocar uma 12.6, eu aumentar o diâmetro em 1 polegada, eu gero um volante maior, eu gero uma área de deslocamento maior que vai forçar este motor acima do que ele foi dimensionado. Isso quer dizer que ele não vai afinar, que eu não vou escutar o tom agudo. Motivo, a hélice inadequada. E mais, além de não afinar, ele vai ficar fraco. Ele não vai ter força suficiente para movimentar o meu avião da maneira que era o esperado. Então, tome muito cuidado com a questão da hélice. Outro fator comum, você pode estar com combustível ruim. E quando eu falo combustível ruim, não estou falando de combustível caseiro. Também já discutimos esse assunto em episódios anteriores. Porque um combustível industrializado com os devidos componentes pode também apresentar problema, principalmente quando ele é armazenado de maneira equivocada. Aquele combustível que fica meses parado e depois a gente quer ir para o campo. Pode ocorrer este problema também. Outro motivo do não afinamento. Eu já vivenciei essa história. Eu tive uma ocasião, um aeromodelo que além de não afinar, não pegava regulagem de jeito nenhum. E é uma história muito engraçada, mas muito interessante, que deve receber a devida atenção. Este motor não afinava e ficava com uma regulagem meio fraca. Mas mesmo assim eu voava. De repente o motor apagava. Aí pousava-se o avião, verificava se mangueiras não estava furada, verificava tanque não estava furado, combustível ok, porque nós o experimentávamos em outro modelo, regulagem estava dentro do que manda o fabricante, hélice adequada e nada. Até que resolvi então retirar a agulha da alta e soprar na mangueira para ver se saía combustível. Quando eu soprei, saltou uma estopa de pelo junto com o combustível, uma estopa relativamente grande até. Onde é que estava o problema? Eu tenho gatos em casa. E os pelos dos gatos acabaram de alguma forma entrando no combustível e na hora de colocar, abastecer este modelo, esse combustível ficou trancado aqui entre a agulha e a entrada onde passa o combustível. Uma vez retirado isso, solucionado o problema. Então, às vezes não é o equipamento em si que está com problema, é algo relacionado a ele. Mas aqui cabe uma observação também. Hélice, motor afinado, não é sinônimo de regulagem adequada. Isto é um equívoco. Aliás, os aeromodelistas mais experientes dizem o seguinte, eu também recomendo. Afine o motor. Quando a hélice está gritando, você está escutando aquele som agudo, afrouxe um pouquinho, deixe a regulagem um pouquinho mais aberta para que o motor tome um fôlego. Lembremos sempre que o motor a pleno afinado, ele está com seu rendimento máximo. Então, esse motor vai aquecer, vai ser exigido demais. Então, dê uma folguinha. Não é a hélice afinada que significa necessariamente que ele esteja bem regulado.
E ainda falando neste assunto, aqui eu tenho um motor 4 tempos, é um OS 70 4 tempos. Motor OS raramente afina. Por quê? Porque este é um motor que tem torque. Vamos abordar esse assunto aí em outro episódio. Ele tem força, ele não tem necessariamente um alto giro. Então é um motor que eu posso colocar uma hélice com um passo grande, até um pouco acima do que o recomendado, que ele vai manter o giro, mas não vai afinar. De novo, ele tem força, ele movimenta o volante, mas ele não tem velocidade como um motor 2 tempos. 4 tempos é força, velocidade é um motor 2 tempos. Falo isso porque já vi colegas tentando afinar motores 4 tempos e não conseguir, e achar que havia vários problemas. Não existe problema nenhum. É uma característica de um motor a 4 tempos. Certo? Então, a gente tem que procurar desmistificar um pouco algumas ideias, algumas crenças que existem, que todo motor bom ele tem que ser afinado, não importa a marca, não importa se é 2 tempos ou 4 tempos. Não é assim que as coisas funcionam. Procuro sempre ficar na dúvida quando alguém me disser algo, mesmo que seja alguém experiente, porque você poderá encontrar informações técnicas que às vezes entram em conflito. É aquilo, não é porque funciona para um que necessariamente irá funcionar para mim, certo? Por hoje é isso e até o próximo encontro.